artístico. Quem vai começar a apresentação é a Amanda Juvencio, que eu fiz a apresentação anteriormente. E aí, provavelmente, não sei se elas vão abrir para perguntas, elas que estão no comando, eu estou aqui só para colaborar e ajudar elas. Obrigada, meninas. Vamos lá. Obrigada, Ana. Boa noite, meninas. Vocês me escutam? Sim. Sim? Legal, então. Bom, a Ana já fez uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Juvencio, atualmente árbitra da Federação Aquática Paulista, mas já passei no nado em todas as cadeiras, desde atleta, em 1997, técnica, comecei na arbitragem com 17 anos, bem novinha, e nesses grupos de estudo, como a Ana comentou, a gente começou a trazer alguns assuntos que a gente achava relevante e até mesmo alguns assuntos que não eram tão discutidos, principalmente na parte da arbitragem. A gente não sabe muitas coisas que acontecem nos clubes, que acontecem com as atletas, e a gente achou legal trazer isso. E a marcação foi uma das questões que a gente trouxe, principalmente com a Meiko. Ela abordou que, pela vivência dela, ela acaba verificando que tem muitas marcações de diferentes formas, feitas em diferentes estados, em diferentes países. E por que não a gente trazer isso e, de repente, tentar unificar, criar um manual, criar um vídeo, enfim, ajudar as nossas atletas, as nossas técnicas, as nossas meninas iniciantes, que a Nath trabalha com essa turminha aí das pequenininhas. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar como técnica, também trabalhei com o grupo de escolinha, tinha as minhas meninas de treinamento de alto nível, mas também tinha a escolinha. Então é isso, pode passar, Nath, por favor. Para começar, a gente achou viável explicar, caso tenha alguém que ainda não saiba, o que seria essa marcação de coreografia. Então, a marcação nada mais é do que uma simulação da coreografia em si. E geralmente as atletas fazem isso fora da água. Elas costumam fazer dentro da água, até fazem, em aquecimentos, principalmente em dias de competição, no momento da sua coreografia. Então, ela vai aquecer o solo dela, ela faz uma marcação com os braços, passa alguma híbrida que seja um pouco mais difícil para ela, que demande um pouco mais de fôlego daquela atleta, ela acaba marcando isso durante as competições. Simula a coreografia e também reproduz aquilo que ela vai fazer. Reproduz mesmo. Híbridas, alçadas, movimentos de braços, expressões corporais, isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Essas movimentações, elas vão representar também para a atleta a sequência. Então, isso na iniciação é muito legal. Por quê? As meninas, elas têm um pouco mais de dificuldade, até por conta da cognição delas, ainda elas estão em desenvolvimento, né? Então, a gente, técnica doida, já chega, então, você vai fazer 8 de flutuação, puxa 8 na tina e puxa veleira. Elas falam, meu Deus, e agora? O que é isso? Então, essa parte de mostrar para ela, fora da água, como que é, qual a posição que ela tem que fazer, como ela deve se portar na água, como se ela estivesse na água, é muito interessante, principalmente para as meninas que são proprioceptivas na hora do aprendizado, né? Tem gente que é visual, eu sou muito visual, eu gosto de ver para entender, tem gente que é auditiva, que escutou, já sabe fazer, mas a maioria das atletas, elas gostam de pegar, de sentir, de entender mesmo com o corpo, que é o que elas vão utilizar na água, para entender o que elas estão fazendo. Para essa iniciação das atletas, o que a gente colocou aqui no slide, que já é legal começar a incentivar a questão da postura. Então, você treina ela na figura, que ela tem que fazer uma flutuação alinhada, com o queixinho lá para cima, olhando para o céu, ombros abertos. Aí, na hora de marcar a coreografia, você deixa ela marcar do jeito que ela quer. Não, já pode marcar com a postura certa, com o vigor que aquele movimento pede. Então, é um can-can na batida da música. Pá, pá. Por que não já incentivar a menina a fazer o pá, pá? E não toda molinha, porque isso vai refletir na água. A gente sabe, vocês técnicas sabem melhor do que isso, que um bom treinamento fora reflete positivamente dentro da água.
representando também tudo que for extensão, extensãozinha de joelho, vertical dupla, extensão de tronco, de braços, né, principalmente movimentos de egg beater, que exigem delas alguns alongamentos e flexibilidade, e também as pontinhas dos pés. Pode passar, Nath. Aqui a gente tem um exemplo num vídeo, que é a Nath, está lá na academia, ela está fazendo uma marcação fora d'água. É importante frisar, gente, que eu e a Natália, nós somos atletas velhas, atletas antigas, em 1900 e bolinha, não vem ao caso. A gente aprendeu uma marcação de uma forma, a gente conversou bastante e acreditamos que hoje essa marcação ela até está diferente. Eu tive uma experiência com as minhas atletas em seletivas, já arbitrei algumas seleções e sei que as meninas fazem de forma diferenciada. E então a gente até trouxe essa discussão para depois lá no final vão ter alguns pedacinhos aí de marcação para a gente realmente trocar ideias. Então a Nath está marcando um solo para a atleta dela fora da água no momento de construção de coreografia para a atleta dela depois poder, quando estiver na água, poder representar esses movimentos. Então, vamos lá. Ela faz toda a representação de puxada, do que é perna, o movimento de estocada, o que é forte, o que é caída de perna na água, que também geralmente é uma marcação forte, saídas de egg beater, as expressões com cabeça, braço. Isso a gente costuma já passar para o atleta com esses movimentos fora da água. Isso é bem legal para a menina já começar a entender como é que vai ser o ritmo da coreografia, como que vai ser cada movimento. Então, a Nath fez alguns giros. Vocês percebem que ela muda bastante de direção, e isso é o que a atleta realmente faz na piscina, né? Ela vai trocando de direção para poder fazer o deslocamento, e para a gente, a arbitragem, isso é muito importante, porque ela tem que cumprir os 4 quadrantes. Então, esse deslocamento e essa marcação de parede também pode ser feita na marcação fora da água, nessa marcação de coreografia. E como que ela é feita, então, né? Já falei um pouquinho o que é, como que as meninas fazem. Geralmente, na maioria das vezes, é por uma contagem numérica. Vocês escolhem as músicas, as meninas têm aquela música já da coreografia específica, de um solo, de um dueto, de uma equipe, e começa, então, a marcação de um ritmo. A gente colocou aqui as mais comuns, e aqui está até num nível de graduação, assim. Geralmente, as pequenininhas, elas têm umas musiquinhas mais fáceis, mais infantis, com desenhos, umas coisas mais clássicas, e a contagem acaba sendo mais ritmada, mais tranquila, no compasso simples da música, que é aquela tranquila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim vai a coreografia inteira, não tem muitos nuances, não tem muitas mudanças. O 1, 3, 5, 7 já são para as meninas que já estão um pouquinho mais avançadas, elas conseguem pegar o entremeio do compasso da música, né? Os acentos, elas já conseguem pegar coisas mais detalhadas da música. E o 1, 3, 5, 7 já é aquela coreografia super rápida, que não dá nem tempo de contar o 8, então elas comem o 8 mesmo, mas esse 8, ele existe ali no finzinho da contagem, elas sabem que existe, e vai embora nesse 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, e meio que uma batida forte é contada. Essa marcação, como que ela é feita? Todo mundo junto, vamos pensar numa equipe, que é o exemplo mais claro, né, para a gente ver. Existe uma contagem verbal, todas elas podem contar juntas, marcando os movimentos, fazendo o que elas devem fazer, e essa contagem acaba virando uma única voz. Por que uma única voz? Porque se tiver alguém fora, significa que essa menina está errada. Se ela contou um 8, um 5, fora do compasso da música, ou fora das colegas dela, ela está na contagem errada. Então, provavelmente, tem algum errinho ali de coreografia, ou ela não está sabendo onde que ela tem que pular, onde que ela tem que subir, que momento é a perna corretamente. Vai passando o tempo, trabalhei com meninas de júnior, juvenil, principalmente com dueto, elas nem precisam mais dessa contagem verbal. A contagem delas acaba sendo mental com a própria música. Elas pegam a música, elas sabem o que elas têm que fazer naquele momento, e elas vão marcando a coreografia, acompanhando
mentalmente a música. Aqui tem várias formas de trabalhar. A gente conseguia fazer milhões de coisas aqui nessa marcação. Uma atleta só pode contar, uma atleta pode sair fora da coreografia da equipe e assistir e ver se está todo mundo certo. Quando você coloca uma menina para marcar mentalmente, de olhos fechados, sem fazer movimentação, tem várias coisas que dá para brincar aqui nessa marcação. Aí a gente colocou uma sequência do que essa marcação ela vai reproduzir. Elas podem fazer do início ao fim da coreografia, tudo com marcações de braço. E é aqui que a gente pensa, poxa, não seria legal ter uma padronização, fazer todo mundo igual, para que em algum momento que a gente precisasse unir duas atletas de lugares diferentes, uma menina fizesse tá, a outra já, putz, beleza, já sei o que é. Pode deixar que eu faça. E às vezes isso não acontece. Então aqui a gente colocou a entrada da coreografia, que é desde aquele momento da marcação de passos que elas fazem, do início da coreô, lá no comecinho da borda, até o centro da piscina. Geralmente, chegando ao centro, ou até mesmo na caminhada, elas já fazem algum tipo de movimentação que tenha a ver com a música. Isso também é marcado, existe uma contagem ali, elas têm que contar, porque senão não sai na hora. Muitas vezes acontece alguns errinhos ali, a gente, como árbitro, às vezes percebe esses erros. Depois elas marcam também a movimentação dos braços. Aqui é legal porque elas conseguem arrumar os ângulos, arrumar posicionamento de dedos, principalmente as meninas mais avançadas, seleção, dá diferença. Se uma menina tá com o dedinho um pouquinho mais para baixo, no todo, quando você olha, isso também dá diferença. As híbridas, principalmente, que são contagens mais rápidas, movimentos com mais velocidade, também conseguem fazer. As alçadas de tronco, geralmente elas marcam com movimento de impulso, de egg beater. As posições básicas dos elementos, aqui pensando um pouquinho nas pititicas, que dá para marcar flutuaçãozinha, puxa, tina, vira bolinha. Deslocamentos, peitinho, pernada de costas, crawl lateral, também a gente consegue fazer. Trocas de formação, isso daqui é muito legal. A parte de marcação de coreografia ajuda muito na troca de formação. Porque às vezes lá dentro da água, principalmente de ponta cabeça, sempre tem uma cidadã que você fala, meu, você não tá entendendo. Sai daí, vem pra cá, volta pra lá. Não, e ela não vai entender. Enquanto você não pegar ela, colocar ela fora da piscina e demonstrar para ela mesmo, o entendimento fica mais difícil. E às vezes é super simples. Você traz ela para fora, mostra, fala, olha, tá vendo aqui a Nath? Você tem que ficar atrás da Nath. Quando for mudar a formação, você vai pro lado dela. Pum, mudou. A hora que pula na água, meu, a menina faz assim, ó. Parece milagre. É coisa de doido. Os trajetos também na piscina, isso que eu comentei anteriormente, dos quadrantes, que é super importante, principalmente para a parte de cobertura de piscina, que vai entrar em vários quesitos aí na questão da arbitragem, como dificuldade, coreografia, bastante coisa pontua isso, tá? Muito. Então é legal trabalhar esse trajeto na piscina. Para onde você vai? De repente a menina sai numa diagonal e a outra sai para o outro lado. Isso afeta no momento da coreó. As posições que as atletas assumem na plataforma. Isso também é legal. Dá para treinar na marcação fora d'água, porque confunde lá embaixo. Geralmente a atleta mais forte, no meu caso era eu sempre fui fortinha, gordinha, a maior de todas, ficava no meio e era sempre aquela pessoa. Mas tem a menina que vai ficar em cima, tem aquela que tem mais habilidade para estocar ali na cabeça, a outra é mais fácil segurando os pés. Então a gente sempre marcava também o posicionamento de cada uma e fazia a movimentação de estocada ou de plataforma, se fosse uma plataforma mais lenta, durante essa marcação fora da água. E é legal também que dá para treinar as expressões faciais. De repente, uma música super engraçada, que trata de circo, e você tem que fazer uma careta em determinado momento, abrir a boca, enfim. Dá para fazer isso também. Uma música mais triste, que elas precisam estar alinhadas umas com as outras. Pode trocar, Nath. Aqui, a gente tem um detalhe que é super legal, uma participação mega especial aqui nessas fotos, maravilhosa. As marcações das atletas precisam reproduzir também questão de direita e esquerda. As maiorzinhas, júnior, juvenil, até que vai, meio que no inconsciente elas pegam. As pititicas, quando você vê, você tem uma equipezinha de 4, uma tá fazendo veleiro com a perna direita, a outra tá fazendo com a esquerda. E normal, para ela tá certo. Tá de boas, tá bem tranquilo. Então, essa parte de marcar fora
é importante já demonstrar, falou, ó, se a gente vai fazer o veleiro agora, perninha direita, e marca todo mundo com a direita. Aqui a Nath colocou os dois exemplos, não sei se era um cancan, se era um guindaste, mas tá um com a perninha direita e o outro com a perninha esquerda, demonstrando a diferença de lateralidade na marcação de coreografia. Pode passar, Nath. Aqui a gente colocou, então, fizemos o porquê, o que é e para que serve essa marcação. Aqui é para, principalmente para as atletas, né? Elas decoram a sequência e a contagem com essa marcação. Pode perceber, aquecimento de coreografia, o que, que a técnica manda a atleta fazer? Vai marcar, vai marcar, vai marcar, e é isso que ela vai fazer. O aquecimento da coreografia dela é isso, vai marcar. Por quê? Porque ela vai internizar aquilo que ela está fazendo. Isso é muito importante para ela. Nessa marcação, a gente consegue limpar e eliminar os possíveis erros dentro dessa coreografia. Que é como eu disse, às vezes dentro da água, você está batendo com aquela menina, batendo, batendo e não sai. A hora que saiu todo mundo fora d'água, resolveu ali aquele problema que tinha, a menina vai e entende. Quando volta para a água, você conseguiu eliminar aquele errinho que tinha. Sincronização. Sincronização é fundamental. A contagem, elas vão pegar a contagem e vão ter que sincronizar aquela híbrida, aquele movimento de braço no pá, pá, pá. Se não fizer no tá, 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 não tá certo. E isso, com o treinamento fora da água, a gente consegue também. Aqui, em relação a tirar as dúvidas, como eu disse, as meninas aproveitam esse momento para tirar dúvida. Às vezes, dava umas pausas em treinamento, dava uns tchutchu lá na coreografia. Falei, meu, para, vamos sair, todo mundo sai, vamos tirar as dúvidas. Também ajudava bastante a marcação. Uma menina fazia, uma que sabia, eu acho que eu tô fazendo certo. Então vai lá, faz você, quero ver. As outras olhavam e aí surgia a discussão, era super válido. Unificar e criar uma sintonia entre as atletas. Aqui é legal porque às vezes tem aquela menina que tem um pouco mais de dificuldade, que é um pouquinho mais desabilidosa, não tem tanta habilidade, ela consegue, com essa marcação também, ficar mais em sintonia com a equipe dela, com o grupo dela. Um dueto nunca está perfeito, a gente sempre acha que tem uma coisinha para melhorar. Essa sintonia, elas podem fazer uma olhando para a outra, uma marcando de frente para a outra, isso é muito legal também. Aqui, mentalizar os movimentos, como eu comentei, elas podem fazer num dia de chuva, que não tem como treinar, porque tá dando raio, sabe? Que a gente não pode usar a piscina. Vai para aquela salinha de alongamento que a gente tem, deita todo mundo, coloca a música delas e deixa elas mentalizarem os movimentos, depois volta todo mundo a conversar, fala, e aí, o que aconteceu? Como que vocês pensaram? É trazer um pouco dessa cognição, assim, pro nado, deixar de ser tão teórico a coisa. No momento de criação coreográfica, também dá para usar, é legal. Às vezes, dentro da água, não sai, ou você quer pensar em alguma coisa, putz, será que vai dar certo? Aí pula uma, tenta fazer, e as outras ficam fora, mostrando o que, que elas pensaram e vão fazendo os movimentos. Isso é bem legal. De novo aqui, né, minimizar os erros. Facilitar a visualização e formação das atletas dentro da coreografia. Essas formações, principalmente as de híbridas, que são trocas de formações e as posições que cada uma deve assumir, isso dentro da água fica muito mais difícil de ser feito. Se for feito de uma forma mais didática, fora da piscina, isso fica bem mais tranquilo. Pode trocar, Nath. Gente, agora a Nath vai dar continuidade na apresentação de como fazer essa marcação de coreografia. Obrigada. Depois a gente vai abrir para algumas discussões também. Se vocês tiverem alguma dúvida, também fico à disposição. Obrigada. Natália tá sem som. Me ouvem agora? Agora sim. Agora sim.
Então, dando continuidade, né, como que a gente faz essa marcação de coreografia? Como a Amanda falou, tem algumas formas, né, normalmente, a mais comum fora da água, na borda da piscina, na sala de ginástica, ou em algum momento que a gente não pode usar piscina, ou até mesmo para limpar a coreografia, para ajustar essa marcação, para alinhar essa contagem com as atletas, né. No ambiente de competição, então, antes de festivais, de competições, a atleta, você sempre vê a atleta num cantinho, sentada, ou com a equipe, ou sozinha, num solo, ou dueto, marcando a coreografia com fonezinho de ouvido, ou até sem fone de ouvido. E nessa quarentena, uma coisa que a gente tem usado bastante para contar coreografia, para fazer marcação, até para construir coreografia, a gente tem usado alguns aplicativos de videoconferência. Aqui eu trouxe um videozinho, é a minha equipe, né, uma equipe da iniciação, como vocês sabem. Esse momento, eles nunca tinham tido contato com coreografia de nado artístico. E aí eu comecei a mostrar para eles, assim, como que é fazer uma contagem. Eles não tinham experiência com música, com ritmo, com nada. Então eu pedi, era uma parte de alongamento, flexibilidade, eu pedi que cada um montasse uma sequência de movimentos, que não necessariamente fosse do nado sincronizado, de música, de dança. Eles montaram, a gente colocou uma contagem, essa aqui acho que foi a segunda ou terceira vez que eles repetiram, então vocês vão ver ainda que não está muito certo, não está muito definido, mas foi um exercício para a gente já ensinar uma contagem simples, fora da água, e ir treinando essa questão da marcação. Aí, como eu disse, foi feito numa aula só, era um exercício simples, onde eles pegavam alguns movimentos, a gente juntou e colocou uma contagem. A intenção era colocar o movimento dentro de uma contagem, dentro de uma marcação, e eles começarem a aprender, assim, aonde que começa, aonde que termina, todo mundo tem que fazer junto. Depois disso, eu parei de contar e deixei eles contando. Eu infelizmente não tenho esse registro, mas eles fizeram esse exercício também. Aqui foi num festival, foi o primeiro festival deles fora da academia. Então eles estavam super, hiper, mega, assim, nervosos, né? E a gente sempre, nós atletas, né, as árbitras, as técnicas, a gente sempre pede, faz o coque, termina a maquiagem, vai contar a sua coreografia. Esse momento a gente trabalha tanto para relembrar, porque bate aquele nervosismo, aquela ansiedade, dá aquele branco, né? Como para se concentrar e não ficar muito disperso durante a competição, a apresentação. Então, aqui era uma equipe de infantil e eles estavam contando num cantinho a coreografia deles. Aqui tem um vídeo mostrando. Vídeo do lado, são duas meninas. São dois solos contando, também separadas. Então, a marcação, ela pode ser fora da água, né? Como a gente mostrou aqui alguns exemplos, mas ela também pode ser dentro da água. Como que a gente trabalha? Eu, normalmente, trabalho numa piscina mais rasa, né, por conta da estrutura que eu tenho. Eu peço para elas contarem num cantinho, elas vão marcando, vão limpando essa contagem, né? No meio do treino, a gente pede para limpar, para corrigir partes de coreografia. Então, às vezes, eu estou dando atenção ali para um solo, para um dueto, peço para a equipe ficar na borda, já se preparando, então já mentalizando o que vai fazer na coreografia, já contando, já corrigindo os tempos, é uma forma delas não ficarem paradas, é uma forma delas também relembrarem antes já de fazer a passagem de coreografia com a música na água. Então, nos intervalos, descansos, às vezes a gente passa os inteiros, acaba cansando bastante, então eu peço, gente, eu vou colocar música, vocês contem, ou até mesmo sem a música, né? Nos momentos pré-apresentação ou pré-competição, para relembrar e concentrar, como a gente viu anteriormente.
Essa marcação, ela pode ser de várias formas. Pode ser uma marcação verbal, então as atletas contam, como a Amanda disse, ou uma, ou todas, né, contam numa única voz, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7. Essa marcação com o tempo, ela pode ser mental também, então às vezes é um solo, ou até um dueto, uma equipe, mas que tem uma sincronia boa, uma harmonização já, então elas conseguem mentalmente contar na coreografia. Marcação com batidas, normalmente a gente usa para fazer limpeza da coreografia, então a gente pega uma pequena parte, sem a música mesmo, a gente faz batidas, normalmente algum objeto de metal, você bate na escadinha, ou o próprio microfone, o próprio som subaquático, a gente vai contando e vai realizando a coreografia sem a música, só com aquela contagem, só com a marcação. E uma outra forma que a gente usa também, para quem tem o som subaquático, é o metrônomo. Então, ele tem vários BPMs, a gente acha até no YouTube vídeos com essas batidas, né? Que você pode gravar e usar nas aulas. Então, ela fica sempre naquela mesma batida. Então, você pode ter na piscina várias pessoas treinando, se você coloca. Lógico, é melhor para treinar sequência coreográfica com todo mundo junto, você não precisa ficar batendo ou contando no microfone. Às vezes, até para contar partes de figura, então você consegue ir corrigindo, você consegue ir verbalizando com as atletas, e aquele metrônomo fica e cada um faz no seu tempo, não precisa todo mundo fazer ao mesmo tempo a figura, então você consegue ir corrigindo, só você deixar no BPM mais adequado. Aqui um videozinho, um exemplo da marcação com a batida que eu falei para vocês. Então, não tem a música, tem só as batidas, e as atletas vão seguindo. Aí. Aqui também é um outro exemplo de marcação antes da competição. Era uma apresentação, um festival, eles contando. Aqui nesse vídeo, é legal falar, o primeiro vídeo, eles vão contar normal, numa contagem. No segundo vídeo, tem uma parte da música que eles sempre se embaralhavam, eles sempre se enroscavam na contagem e na execução. E aí, eles criaram uma forma deles se acharem. Eles cantam o pedaço da música e conforme a letra da música, eles fazem a movimentação. Então, eles preferiram para sincronizar desta forma. Então, primeiro momento com a contagem. E o segundo momento. Então, eles preferiram cantar a música, né? Mas nem sempre a gente tem partes da música cantadas. Essa foi uma estratégia que eles utilizaram porque eles sempre erravam nessa parte. Aqui é um dueto, né? Elas já tinham uma certa harmonia, sintonia entre elas, então elas sempre contavam sem verbalizar. Lógico que é melhor verbalizar, porque a gente tem a certeza do número, qual é a contagem e tudo mais. Mas eu gravei elas justamente por isso, porque elas estavam contando sem usar a marcação verbal, né? Só a mental mesmo. Aí. Algumas estratégias que a gente usa, principalmente na iniciação, elas têm bastante dificuldade com as trocas de formações, né? Então, a gente usa a marcação no treino também de formações. O que a gente pode usar? Chinelos,
as moedas com as iniciais das atletas, tampinhas de garrafa com as iniciais, o próprio nose clip das atletas, os óculos. Então, cada uma coloca o seu objeto, marca a formação. Eu trouxe uma foto para exemplificar. Aqui são os chinelos, cada atleta tem o seu chinelo. A primeira formação, né, 2 na frente, 3 atrás, mudou a formação para 2 atrás, 3 na frente, aí mudou de novo a formação na terceira figura, 1, 2, 2, depois todos vão para uma reta, depois a gente faz uma seta, uma flecha. E isso a gente usa bastante na iniciação, porque facilita eles memorizarem o lugar que eles estão, da onde eles vão partir, para onde eles vão. Normalmente, na água, para eles visualizarem, até os menores, é muito difícil eles visualizarem essa formação toda. Então, eles ficam um pouco perdidos. Então, a gente usa essa estratégia para visualização das formações e das suas trocas, né, para definir o tempo certo das trocas. Então, normalmente, como as trocas são feitas ou por baixo, ou por cima da água, às vezes eles não conseguem ter o momento certo, exato. Então, fora da água, a gente conta e determina. Em determinado tempo, a gente faz a troca. Para onde que eu vou, para onde que eu fico, né, então a gente já define isso fora. Então, dessa forma, com os chinelos, com os noses e tudo mais, a gente consegue organizar mentalmente essas informações. Elas memorizam também o trajeto que ela tem que fazer em cada troca, né? Tanto por dentro como por fora da água. Então, a gente trabalha, a princípio, com os chinelos, com os noses, e depois a gente faz com elas também. Agora, vamos fazer, fica de pé, vamos fazer essa troca. E conta marca várias vezes fora da água, até que a gente leva esse treino de troca de formação para dentro da água também. Um exercício que eu gosto muito também de passar para eles é um exercício de mentalização da coreografia, ou até mesmo de figuras, né? Esse exercício ele pode fazer, as atletas podem fazer sentadas, deitadas, pode fazer com música, pode fazer sem música, pode fazer de uma forma orientada, então elas estão deitadas, tocando ou não a música, e a técnica, no caso, vai orientando o que fazer, ou não. Ela pode ficar deitada, sentada, com fone de ouvido, música alta, contando e marcando a sua coreografia. E nesse momento, tanto para a coreografia quanto para a figura, pedir para ela mentalizar todas as partes do corpo. Como que vai estar o seu braço, como que vai estar suas pernas, o seu tronco, como que vai estar a sua expressão facial. Então, é uma forma de se concentrar, é uma forma também dela mentalizar, internalizar toda essa informação e conseguir depois, dentro da água, passar tudo isso que ela já internalizou, né? Aqui é o exercício de mentalização que a gente fez lá. Então, eu pedi para que elas deitassem de uma forma confortável, braços abertos, e eu fiz vários exercícios. Primeiro, eu pedi para elas irem ouvindo a minha voz e indo fazer os movimentos. Depois, eu pedi, eu coloquei vários pedaços das músicas de solo, de dueto e equipe, e eu pedi que elas fossem fazendo com as pernas, com os braços, deitado, e depois eu pedi para cada uma fazer um círculo, virar, né, de costas uma para outra, e contar a coreografia da equipe, para ver se estava todo mundo fazendo no mesmo tempo e tudo mais, sem elas contarem, só ouvindo a voz e gesticulando. Aqui a gente usa também mentalização de como fazer os movimentos fora d'água, então como que vai estar a posição do meu corpo, como vai estar a posição do meu bumbum, do quadril, pedindo extensão de joelho, pontas de pé, pedindo para elas mentalizarem, fazerem a movimentação do palmateio. Aí eu posso ir contando, né, 1, 2, 3, 4, vai fazendo o veleiro. Aí a gente consegue corrigir os ângulos, também qual músculo está contraído, qual força que eu preciso aplicar. Aqui com outro material, com as bolas, a gente não estava focando no palmateio, era mesmo em ângulo, em posição, em contração, posição de corpo. Então tem a flutuação, na segunda tem o veleiro, na terceira o cancan. E aí uma outra estratégia que eu faço com as meninas da iniciação é o caderninho da iniciação, né? Então, nesse caderninho,
O problema que a gente tem no infantil ali é que elas esquecem muito as contagens, as coreografias, os nomes dos movimentos. Então, nesse caderninho, elas descrevem a contagem da coreografia, da sequência, elas descrevem e tentam desenhar os movimentos que elas vão fazendo, estão pensando no corpo, no quadril, a posição dos braços. Elas desenham as formações e as trocas, então elas conseguem também entender como fazer, né, essa troca dentro e fora da água, e elas desenham também o trajeto feito na piscina. Então, eu peço para elas desenharem os 4 quadrantes e fazer o trajeto. Então, eu trouxe aqui um desenho ali do caderninho delas. Primeiro, elas fizeram de formação, né, as formações, o xizinho rosa é a posição da aluna, e o preto tem as iniciais, eu não sei se dá para enxergar porque está pequenininho. Então, elas colocam lá aonde que começa, na próxima formação, para onde cada uma vai, e assim por diante. Aqui eu trago um pouquinho da sequência coreográfica, né? Então, elas descrevem. Elas colocam lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perna do crawl lateral. E assim elas vão descrevendo parte a parte da coreografia. E o legal é fazer isso, né? No solo, no dueto, na equipe. A gente pede até como lição de casa. Quando elas voltam para o treino, a gente compara, aí a gente põe a música, elas acompanham no caderno com a música, elas comparam ali com a equipe para ver se está tudo certinho. Estando certinho, é uma forma delas sempre, eu me perdi, eu não lembro, pega o caderninho, dá uma olhada no caderninho, tira a dúvida pelo caderninho, e é uma forma delas memorizarem, né, memorizarem e pensarem na coreografia como um todo ali. Aqui elas desenharam a entrada, né, os 4 quadrantes, e mais ou menos como o trajeto que elas fazem ali na piscina. Desenha todo o trajeto da coreografia. Aqui era uma figura, então eu pedi para elas irem desenhando, escrevendo. Cada dia eu faço de uma forma. Às vezes eu peço para elas escreverem como faz cada posição. Às vezes eu peço para elas escreverem só o nome da posição. Às vezes eu peço só para desenhar. Então são vários exercícios. Então elas vão para casa e continuam pensando ali na coreografia, na figura, no que elas aprenderem em aula. Aqui eu vou até pedir para a Amanda, né? A gente vai fazer de uma forma conjunta aí. Eu trouxe umas fotos de alguns elementos do nado e como a gente marca. Como a Amanda falou, éramos atletas assim já mais antigas. A marcação que eu conheço, que eu passei para as minhas alunas, ela é de uma forma mais antiga. Cada clube, cada academia, ela tem uma forma de marcar, né? E eu sei que tem uma forma mais padrão, como a seleção brasileira marca, mas eu não tive esse contato. Então, eu trouxe só para ilustrar para vocês como a gente marca, e depois eu gostaria, num outro momento, até quem puder contribuir com essa troca, falar como que marca atualmente, né, com a seleção e tudo mais. Amanda, você está aí? Oi, Nath, estou aqui. Tá, eu vou passando e a gente vai falando. Se tiver uma forma diferente, se você quiser falar, tá bom? Tá bom. Flutuação de frente, né? Os 2 braços esticados. Essa é uma aluna, até desculpa pela qualidade da foto, a gente fez via conferência. Ela é iniciante também, mas a gente pede para que ela estenda, né? Como se fosse a perninha esticada lá para frente, ponta de pé. O cancan simples. Como que a gente vai diferenciar o cancan do rabo de peixe, do guindaste? Essa mão, a mão da base, né? Ela tá virada para baixo, é o cancan. O calcanhar, ele fica virado para baixo no cancan. No guindaste, no rabo de peixe, eu peço para elas colocarem a palma da mão virada para cima, né? Mas essa, por exemplo, pode ser uma posição do cavaleiro, da aurora, vocês vão ver que é a mesma posição. E aí vai depender do contexto que tá a sequência. Se ela vem depois de um veleiro e faz o cancão, ou se ela vai estar depois fazendo uma saída, né, de passo, enfim. Cancan Aqui, duplo. Nath, deixa eu só complementar do cancan, que você já falou dessa diferença do cavaleiro. As meninas costumavam, não vou falar seleção, tá, gente? Vou falar da minha experiência de clube. Diferenciação, então, aqui do cancan, marcando como está a foto, e depois, para virar cavaleiro, além da perna de base, a perna de cima também. Ela vira para você. A palma da mão voltada para você. Não sei se vocês estão vendo, gente. Aqui.
E aí isso era um cavaleiro. Então aqui é o cancan, com as duas palmas das mãos voltadas para baixo, e o cavaleiro elas marcam tanto a perna de base para cima, quanto o pé de base virado para fora, que é como ficaria, né? Isso é uma diferença que eu lembro. Vai lá, Nora. O cancan duplo, então, a palma da mão, né, virada para frente, mostrando que o calcanhar tá para frente. A gente sempre pede para tentar fazer com os ângulos certinho, mas às vezes na contagem é tão rapidinho que elas não se ligam nisso, de ângulo, mas a gente pede para fazer com vigor, com postura, simbolizando o que é extensão, o que é flexão, o que é ponta de pé, né? O veleiro pode ser mais curtinho, tem gente que marca um pouquinho maior, né? Cotovelo para cima, a tina, as duas mãozinhas juntas. Agrupada, a bolinha vertical. As minhas fazem com a mãozinha fechada, mas eu peço também para elas fazerem com a ponta, como se fosse ponta de pé. A vertical também. Às vezes, no momento da coreografia, não dá para fazer a vertical grandona assim, elas fazem menorzinha, mas elas, no código delas, elas entendem que é a vertical. A garça. A carpada, às vezes elas fazem com as duas mãos, às vezes com uma mão só simulando a entrada da carpada. Natália, só um pouquinho. Volta ao slide Oi? anterior, por favor. A garça é conhecida como vertical com o joelho flexionado, né? Só para Isso. confirmar. Tá. Isso. Tá. Então, Também tem isso, tem algumas nomenclaturas que a gente usa. garça, os técnicos usam, tá? A gente, árbitro, fala que é vertical com joelho flexionado, tá? Isso. Então, nós não vamos, não existe garça, né, na referência. Certo. Então, para quem é árbitro, só estou colocando porque a pessoa não vai conseguir relacionar essa imagem, né, e a posição ao que a gente verifica. Tá? Uhum. Vamos lá, depois a gente coloca o que as pessoas estão colocando lá no chat. Obrigada. Beleza. O cavaleiro, como eu disse, né, ela é parecida, a posição com o cancan, com a palma da mão tá virada para baixo, né, mas aí a gente vai pelo contexto, se ela tá numa abertura e tá saindo, né, então é o cavaleiro e não o cancan. O guindaste, rabo de peixe lateral, então a palma da mão tá virada para cima. Aqui ela tá um pouquinho errada, a palma da mão tá virada para o lado, mas seria a perna de cima seria virado para frente mesmo. Abertura, eu até pedi para ela fazer assim, mas às vezes a gente faz também na frente do corpo, de uma forma menorzinha, assim, só simbolizando a abertura, não faz grandona, assim, porque às vezes não dá tempo de fazer o grandão, a contagem às vezes é rápida, então a gente faz pequenininho na frente do corpo. O egg beater, às vezes também, quando é só egg beater, tudo bem, mas normalmente ela tá no egg beater fazendo um braço, então ela tá marcando geralmente o braço, fazendo a movimentação que o braço faz, mas eu pedi para ela fazer um videozinho, como que ela marca, como se fosse a movimentação da perna, da egg beater. Giro de 360, então ela tá lá na vertical, e aí, na mesma altura, então ela não faz a descida, ela mantém o braço lá em cima, faz o giro de 360. O próximo já é um giro de 360 descendente, né, então ela vai fazer 360 girando, ela mostra essa descida na contagem, na marcação. O ascendente, então ela 360 girando, ela mostra subindo. A barracuda, então ela começa ali do cancan duplo, né, e faz a barracuda. O helicóptero, eu não sei, não tem, acho que nada no manual da FINA que fala do helicóptero, porque na verdade a gente usa muito como sequência na híbrida, mas é uma coisa que usa muito, então, só a posição do helicóptero, né, e agora as trocas de helicóptero por cima da água. Peraí, Natália. Opa. Já vou perguntar agora, porque tem um slide. Helicóptero. Tá. Não sei. Peraí, saiu aqui. Peraí que deu uma travadinha. Está no slide certo. Tá no slide certo. Uhum. Helicóptero. Pode falar. Preciso que você me explique o que é helicóptero e o que é a troca do helicóptero. Tá. O helicóptero, normalmente, ela tá como se fosse numa posição de grupada da bolinha. Uma perna, ela estende para frente, a outra, ela dobra.
e aí ela faz um movimento de troca, ela troca essa perna, a que está estendida, dobra, e assim por diante. Então, assim, a gente vê muito nas coreografias, mas não, assim, no manual da oficina não tem essa figura, mas a gente usa bastante em coreografia. Não sei se deu para entender. Então, uma perna da frente está esticada, apoiada na água, a outra dobrada, e aí ela faz essa troca. Uma estica, uma dobra, uma estica, uma dobra. Certo, agora eu entendi. Então, ela está em híbrida, e um joelho flexionado, uma vertical com o joelho flexionado, e aí ela vai fazer a troca, vai descer uma, vai subir a outra, e é o helicóptero. E aí, normalmente, desse helicóptero, ela sobe para uma garça, ela sobe para vertical, ela sobe para o rabo de peixe. Normalmente aparece bastante. Todas as coreografias têm essa troca de helicóptero. Maioria. Tá certo. Obrigada. Tá? Deixa eu ver aqui o videozinho. Ela simula a troca. Essa troca, Ana, só para complementar da Nath, ela não é em cima, na altura de vertical. Ela é na água. Então, essa perna de base que estende, ela fica na água. E aí ela faz a troca. Tá, só enquanto a Nath... Pode falar, Ana, desculpa. É tudo na horizontal. No nível Isso. Tá bom, perfeito. Vamos lá. Só voltando enquanto a Nath mexe no vídeo, em relação aos giros, as meninas, eu aprendi assim também, e as meninas acabam fazendo, girando o corpo também. Então, os 360. Isso em seleção e em músicas mais rápidas, isso não acontece, porque não dá tempo de girar. Então, elas fazem uma marcação com estalos, geralmente, marcando as paredes. Então, se é um giro de 360, elas começam para frente, lado, trás, volta. Porque isso é muito rápido, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Então, se elas ficarem girando, elas vão ficar tontas e acabou a coreografia. Então, é uma marcação mais rápida. Mesmo o ascendente e descendente, também elas costumam fazer dessa forma. Se for um descendente, elas jogam o braço para cima e vem no 1, 3, 5, 7, descendo o braço, conseguindo marcar essa divisão de perna e tudo isso, as meninas mais experientes, né? Claro, que é uma contagem um pouco mais avançada. É isso, Nath, dos giros que eu lembrei. Isso também, não tinha nem lembrado, mas realmente. Troca de helicóptero. Aí aqui a gente trouxe, como a gente estava falando, que a gente tem diversas formas de marcar, e tem uma, né, assim, a gente vê alguns padrões das meninas que participam de seleção brasileira. A gente pegou essa reportagem com as meninas do Paineiras. Então, já é uma forma diferente da posição do braço, né, onde que elas marcam. Tem um outro videozinho também do Paineiras. Nath, aí essa é a diferença também que elas costumam fazer de parte que você está de frente para a água ou quando você está de ponta cabeça, que é justamente a posição do braço. Então, tudo que a gente vai fazer de cancan, veleiro e coisas que eu estou olhando para o céu, para o teto, eu faço com os meus braços à frente. Coisas que são marcações de híbridas, eu jogo meu braço para trás e elas fazem a marcação para trás. Eu acredito que para elas já estão super acostumadas, visualmente elas já entendam tudo que elas estão fazendo aqui, o que é cavaleiro, o que é guindaste, o que é garça, né, vertical com o joelho flexionado, mas é uma marcação mais complexa também, é o tipo de marcação que a seleção usa, né. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. E aí eu gostaria, assim, até quem souber outros tipos de marcação, puder demonstrar para a gente aprender, para a gente trocar, seria bacana. É isso. Obrigada. Então, meninas, parabéns. Muito legal, muitas coisas importantes. Aquela questão de colocar o chinelo, né, caderninho, tudo muito visual, né, trazer para visualização posição dentro da água. Isso é muito legal e com certeza complementa o trabalho, né, que tem que ter, porque fora da água é mais fácil, né, eu acredito, delas
se localizarem, né? E as ideias que vocês passaram para a gente, como abordar, e até agora, né, na época do isolamento social, com certeza dá para fazer essa marcação, né? Sem estar com o seu dueto ou com a sua equipe, você vai conseguir marcar, né? Você tem estratégias para usar isso na sua residência. Então, vamos lá. O pessoal já está colocando aqui no chat, a Thalita colocou que ela faz a carpada de outra forma. Então, eu vou abrir para ela primeiro, depois tem a Jéssica, a Lígia também queria demonstrar. Então, vamos lá, Thalita, passa para a gente, abre aí seu microfone, sua câmera, como você está fazendo essa carpada. Thalita, não tá? Saiu? Então tá bom. Vamos lá, Jéssica, você pode demonstrar? E aí, se alguém tiver alguma pergunta, porque assim, as pessoas que estão colocando aqui os comentários que gostariam de demonstrar, a Thalita, a Jéssica, a Lígia, são técnicas, né? O Ebert também colocou que lá na clínica da CBDA. Eu tô aqui, viu, Ana Paula? Desculpa. Ah, tá. Apareceu. E a Suzane também quer contribuir. Na verdade, é da carpada. Isso, então vamos lá, eu vou desligar o meu microfone e tá com você. Eu vou falar só porque minha câmera aqui tá ruim. Com as duas mãos acima da cabeça, perdão, os dois antebraços acima da cabeça, apontando a mão para trás do corpo. Não sei se vai pegar aqui, deixa eu tentar. Tá escuro. A Amanda... As duas mãos aqui. Ah, tá. Os dois braços para trás, aqui assim. Seria isso aqui. De carpada. Carpada à frente? Ah, tá. Legal. Legal, Thalita. Obrigada. Então, vamos lá. Muita gente elogiando e agradecendo. A Simone, a Andréia, a Jéssica, a Dônia, a Suzane, a Jennifer Villanova, que está do Peru, acompanhando a gente. A Olga. Então, quem vai falar agora é a Jéssica, que queria contribuir aqui com a gente, demonstrando também. Por favor, Jéssica. A Jéssica, que é técnica do Flamengo, está aqui acompanhando com a gente, quer demonstrar. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando? Sim, Jéssica, me escutar? Sim, obrigada. Então, eu anotei algumas posições, né, que a gente, quando está na seleção, a gente marca diferente. Essa questão, essa carpa diferente da Thalita, a gente marca assim, porque o que acontece? Na verdade, a gente faz a marcação toda como se fosse de cabeça para baixo, né? Então, se a gente fosse entrar numa carpa, a nossa cabeça está na frente e o pé está atrás. Por isso que a gente marca assim, como se fosse na carpa. Tá? Então, toda a marcação, quando a gente vira de cabeça para baixo, é como se a gente estivesse de cabeça para baixo. Então, por isso que a garça, em vez de ser garça é vertical com o joelho flexionado, em vez de ser para frente, eu vou trocar, é com a palma da mão para trás também. É como se o joelho estivesse atrás, né? Porque se a gente tivesse, deixa eu tentar me levantar. Se a gente estivesse de cabeça para baixo, a perna está aqui e o joelho iria estar para cá. Então, a gente marca a garça assim. Né? A mesma coisa o guindaste, que vocês fizeram assim para frente. Óbvio, na iniciação é muito mais fácil a gente pegar a mesma posição que parece ser na água. Mas quando vai subindo de categoria, a gente vai indo como se fosse de cabeça para baixo, né? Então, o guindaste, ele é também com a perna para lá, como se a perna estivesse assim e a gente estivesse de cabeça para baixo. O giro, quando marca elemento também, ou figura eu costumo também ir só em parede. Então, tá na vertical, né? Quando troca dessa posição, em vez de girar, né, para essa, a gente marca parede, como se fosse um reto e o outro reto do quadrado da piscina. A gente marca para frente e para trás, para frente e para trás e conta, né? Então, aquela parede é 1,
3, 5, 7. A gente marca como se fosse parede. A gente não vai marcando todas as paredes quando é elemento. Não tá dando para ver? Eu não sei. Eu tô te vendo, eu tô vendo. Eu acredito que todo Eu mundo sim. ele falou que não tava. Aí ela acha que é a conexão dela, mas tá todo mundo vendo, ela deve estar com algum problema. Outra coisa também é a abertura, né? Como se a gente estivesse de cabeça para baixo, eu tô com a direita. Deixa eu virar para cá. Eu tô com a abertura direita. Então é como se eu tivesse, a gente marca como se estivesse olhando de cabeça para baixo, que eu tô com a direita. Entendeu? Então a gente marca assim pequenininho, até para não bater quando está na equipe, até para não bater atrás. Mas isso foi uma coisa, eu acho que a única diferença que a gente tem assim nessa marcação da Rússia, que pelo menos eu tive a oportunidade de ir lá no centro de treinamento, quando elas fazem a abertura, elas vão para trás. Então elas vão todas para trás com o braço para fazer o elemento, enfim, a abertura. A única coisa assim que eu percebi de diferente. E uma coisa que a gente se importa muito também é com a relação do corpo. Então, tem que tomar cuidado. Marcando a vertical, o braço tem que estar na linha. Tá? Se estiver um pouquinho para frente, é como se tivesse, a gente fala selado, né? Mas com a perna para trás. Ou para cá, sentado. Então, é muito importante também a gente ter essa linha corporal. Então, fecha a costela, fecha o bumbum, espreme o bumbum, fecha a costela, para não ficar com uma marcação também muito com o corpo solto, né? Quando a gente fala em marcação, a gente fala, óbvio, da perna, enfim, mas também a gente se liga um pouquinho no corpo. Eram só esses detalhes que eu queria contribuir aí. Muito legal, Jéssica, brigadão. Realmente é uma ótima contribuição, essa questão do parafuso, achei, dos giros, né, bem legal para marcar as paredes. Muito obrigada. Obrigada mesmo. O pessoal está comentando, a Suzane falou que gostaria de contribuir, só vou ler aqui, Suzane, já vou passar para você. É bem legal se todas as pessoas já ensinassem com os mesmos códigos. Sim, a gente gostaria, até por isso que a gente trouxe essa discussão, porque não teria problema, até quando tivesse uma seletiva, ficaria mais fácil, né? Você mandaria marcação para os clubes, para as atletas se prepararem, não precisaria mandar o vídeo da coreografia, ou mandaria as duas coisas, né? É isso mesmo, a Milena colocou, Natália ainda tem o seu caderninho de anotações, ainda tem. A Olga colocou, no Uruguai temos uma linguagem corporal similar para representar os movimentos, alguns diferentes e feito com as mãos, e ela prefere que todo o corpo esteja envolvido no movimento. Legal, Olga, porque aí já também trabalha essa parte do corpo, né, de expressão corporal. A Natália falou que tá velho, mas ela tá para entender. A Thalita colocou isso, a Suzane acho que é a conexão. Vamos descer. A Lígia queria falar, mas a conexão dela caiu, ela está se recuperando. Legal. Voltou, Lígia? Legal, deixa eu só ler aqui. Atualizando para ensinar o mais próximo possível do padrão utilizado. Bacana, Jéssica, ótima contribuição, a Suzane aplaudiu. A minha contribuição era para pedir para a Jéssica mostrar. Então tá bom, Suzane, a Jéssica mostrou. Se você quiser que ela mostre mais alguma coisa, você fala, que a gente já explora a Jéssica aqui no chat. E a Lígia voltou, beleza, deixa eu só terminar aqui. Acho que é isso. Então vamos lá, Lígia, com você. Oi, gente, tudo bem? Desculpa, a internet caiu aqui em casa, então desculpa se eu falar alguma coisa repetida, tá bom? Porque eu perdi o que foi dito agora. Mas eu trabalhei lá no Paineiras, então eu não sei se vocês têm dúvidas quanto a essa marcação, né? Mas é realmente aquela ideia que a Amanda falou sobre... Imagina assim, a pessoa tá aqui olhando para frente, ela entra na perna, né? Então a marcação, por exemplo, de uma carpa é aqui para trás. Então, um guindaste, um rabo de peixe, sobe para cá. Um helicóptero, dobra a perna, sabe? Ó, uma perna na água, uma dobrada. E eu acho bem interessante essa marcação, mas eu achava ela muito confusa para as iniciantes.
Então, eu acho interessante a gente fazer, sim, uma marcação parecida, só que talvez para as iniciantes fazer uma marcação de transição mais fácil, sabe? Então, com a escolinha, eu fazia muito uma marcação bem mais parecida do que com o que a Natália mostrou. Porque é muito confuso para elas marcar aqui atrás. Na verdade, já é confuso ficar de ponta cabeça, pensar em toda a posição de corpo para fazer um veleiro, um cancan. Então, eu sentia a necessidade de uma marcação intermediária antes dessa aqui. Legal, Lígia, obrigada. Muito bom, né, isso que você falou, uma marcação intermediária. Bom, a Olga, o meu telefone está tocando aqui, mas alguém vai atender. A Olga, olhando os outros países, quando as atletas marcam, é possível compreender os movimentos que elas possivelmente vão fazer na coreografia, com certeza. Natália, legal, atualizando para ensinar mais próximo do padrão. A Suzane aplaudiu, a Roseli, o encaixe é essencial para vários esportes, na ginástica artística também. Amigo, poderíamos enviar fotos dessas posturas? Qual posturas, Meiko? Escreve aqui ou abre o microfone para a gente falar. A minha contribuição era essa, eu pedi para a Jéssica. A Lígia voltou. Para ficar registrado, Ana, desculpa. Para ficar registrado, que nem a Jéssica mostrou, ou não, acho que não sei quem mais mostrou, a gente vai mandando foto dessas posturas para a gente tentar fazer essa marcação. Acho que a Suzane falou alguma coisa de padrão internacional. Eu acho que seria legal. Entendi. A Suzane falou, porque esse código é internacional. Sim, era uma ótima opção para todo mundo, né? De tirar as fotos dessas posições, as básicas, que todo mundo tem que usar, e essas mais complexas, abertura, parafuso, para todo mundo ter esse código e treinar da mesma forma. A Amanda colocou que seria perfeito, espera só um pouquinho, Herbert. Seria legal as fotos das posições que nem a Meiko sugeriu, ia ser legal para aprendermos a ensinar de uma forma parecida. Legal, Lígia. O Herbert quer saber como acontece a marcação das híbridas. Quem pode responder para ele, gente? Fiquem à vontade. As meninas que apresentaram, quem contribuiu, a Lígia, a Jéssica, fiquem à vontade para falar. Eu posso falar. Problema. A marcação das híbridas é feita justamente como a Jéssica montou. E a Lígia também mostrou agora. Elas pegam esses movimentos das posições básicas. Então, por exemplo, se a híbrida dela é uma sequência de carpa, vertical e helicóptero, pensando numa coisinha bem simples. Quando ela for marcar essa híbrida, ela vai fazer exatamente como a Jéssica mostrou. Ela vai jogar o braço para trás, demonstrando que a sequência é carpa, sobe o braço, troca para vertical e finaliza para um helicóptero. Ela vai demonstrar com os braços, com movimentos de braços, exatamente aquilo que a técnica dela fez como uma híbrida. Então, a sequência que ela tem de movimentos e posições básicas dentro da híbrida dela é o que ela vai representar em movimentos de braços e pernas. E aí é nessa discussão que a gente está querendo chegar, como a Suzane comentou, que tem um código internacional, a gente tentar, então, padronizar algo para as meninas de mais idade, né, que já tenham alguma habilidade nessa marcação, porque, como a Ali já falou, para as pequenininhas, não dá para mostrar essa carpa lá atrás, assim, fica muito... Elas têm dificuldade, elas precisam ver, elas precisam olhar o que elas estão fazendo. Então, fazer, de repente, uma coisa de transição, mas ter essa padronização da Suzane seria, como eu coloquei ali, seria perfeito, eu acho que seria ideal. Mas a híbrida é assim, o que ela faz durante a coreografia dela, o que a técnica propôs para ela, é o que ela vai realizar durante a marcação com esses movimentos de braços, geralmente de braços e mãos. Não sei se conseguir ser clara, mas é isso. Então, Amanda, oi? Posso falar? Pode falar, Weber. Claro. O que acontece? Eu tô técnico de um grupo aqui em Belo Horizonte. Eu iniciei o nado de uma forma, eu acho que completamente diferente de todo mundo, porque eu não tive, vamos supor assim, meio que um parâmetro
de técnicos de quase nenhum atleta ou técnicos, assim, eu comecei meio que, vamos falar na marra, no nado sincronizado aqui em Belo Horizonte. Eu tive uma pequena vivência, mas nada que eu imaginasse que eu ia trabalhar com nado. Então, eu meio que, nesse meu processo de ensino e aprendizagem do nado, veio que como meio que uma montagem minha de marcação e informação. E, para mim, isso é uma dificuldade muito grande para ser trabalhado, porque eu tenho um modelo na minha cabeça que eu trabalho com as minhas atletas de marcação e de marcação. Por isso que eu estou perguntando, como que é feito uma híbrida, como é feito, e tentar entender esse padrão para poder tornar ali o ensino das minhas atletas igual ao que acontece hoje aí no Brasil, pelo menos. Né? Eu sei que até mesmo dentro do próprio Brasil tem muitas diferenças, então, assim, mas tentar me aproximar o máximo possível de tudo que está acontecendo. Eu acho que essa é justamente a nossa ideia. Que a gente também gostaria muito de ter uma unificação desses movimentos. Mas eu acho que também, pensando de quando eu comecei, a gente também não sabia como que era. Então, nós mesmos, atletas, a gente acaba que adaptando o que a gente vai fazer, porque era mais fácil para a gente se entender dessa forma. Então, talvez esse começo, como a Lígia colocou, uma estratégia interessante para você seria passar para as meninas a forma que você acha e deixar elas criarem também uma forma que elas entendam os códigos. Então, você está passando que na coreografia é uma flutuação e um veleiro. E as meninas montarem entre elas, tá? Como é que vocês vão me mostrar que isso é uma flutuação e isso é um veleiro? Agora é uma híbrida, agora é uma vertical, com giro, abertura, saída de passo. Como que vocês vão fazer isso para mim? Deixar elas criarem, às vezes nesse começo, para entendimento delas, você impor alguma coisa não seja fácil para elas entenderem. Talvez essa criação, nesse momento, em conjunto com você, seria a melhor forma. Então beleza, então a gente vai colocar um bracinho na frente, outro atrás, e isso vai ser abertura? Todo mundo entendeu? Entendeu, beleza, vamos marcar. E assim você vai fazendo essa construção, acho que seria legal. Como se fosse um código, né, Amanda? Cada equipe acaba tendo o seu código, cada equipe acaba tendo... Lógico que, como a Su falou, tem a parte padronizada, que seria bacana, porque aí as atletas, quando chegam na seleção, já não tem esse impacto. Como é que faz? Né? Tem esse problema. E você vai para uma seleção, seja... ou até mesmo, pode não ser uma seleção, é uma troca de um atleta que sai de um clube para o outro. Né? Então, tipo assim, ter esse padrão para que, às vezes, essa troca de um clube para o outro não seja muito pesada, né? Em questões de marcação. E até mesmo para a seleção, porque a menina que vai fazer uma seletiva, eu sei que elas têm um desenvolvimento maior, mas às vezes as meninas que vão fazer a seletiva ficam perdidas na marcação, porque elas recebem um vídeo de marcação e elas ficam meio perdidas naquilo, porque tem um padrão ouro, que é utilizado pela seleção do país. Não, concordo 100%, e tenho vivência prática disso. Chegando com as minhas atletas em uma seleção, a gente falou, uai, o que é isso? E agora? Entendeu? A gente realmente ficou bem perdida. Por isso a ideia, acho que a Suzane colocou um ponto fundamental, eu confesso que não sabia desse código internacional. Eu acho que a gente, enquanto grupo e estudo, acho que cabe a gente sim pegar esse código, destrinchar ele, estudar ele, ver o que a gente consegue adaptar, de repente, para o Brasil, que seja alguma coisa muito diferente, mas tentar padronizar sim, tirando a iniciação, que é um caso à parte, um grupinho mais específico, mesmo que a gente sabe que tudo é adaptado, né? A base é adaptada, as figuras são adaptadas. Eu acho que pensando em alto rendimento, essa padronização seria sensacional. E vou te dar mais um exemplo, quanto atleta, não sei se a Meiko está aqui ainda, mas ela vai lembrar disso. Existem alguns momentos da coreografia que só resolve por código, pelo código da equipe, porque que não resolve alguma coisa externa
não vai ajudar. Então, a gente tinha não era a minha coreografia, mas as técnicas sabem que as atletas sabem as coreografias de todas as outras, então todas as outras equipes, todos os duetos a gente decorava, e era a música do Lulu Santos, né? Então, a gente ia na marcação. Então, ainda vai levar um tempo. Tum! A gente fazia esse tum, porque a gente sabia que era nesse momento que tinha que formar a roda e abaixar a cabeça. Então, é isso que eu te falo. Acho que para esse começo, vale a pena você trocar esses códigos com suas atletas e com os atletas. Acho que super vale. Mas pensar nessa padronização, com certeza, para não ter essa ruptura brusca, né? Como você disse, de um clube para o outro, ou até mesmo chegar na seleção e não saber o que está acontecendo, que já acho que acontece, sim, algumas vezes. Legal, Amanda, muito obrigada. O Frederico, lá da árbitro lá na Bahia, colocou assim, que ele não consegue ver essa marcação em uma linguagem universal, porque vai da didática e adaptação, né? Talvez uma coisa mais próxima, né? Então, talvez, Frederico, isso que as meninas colocaram. Então, a base, como a Lígia colocou, a Natália exemplificou do caderninho, a Amanda falou de ter, para o Herbert, de você ter um código seu, interno na sua equipe, para você começar, e aí depois, conforme elas vão evoluindo no nível técnico, você buscar esse padrão, que como a Suzane colocou, é um código internacional. A Jéssica colocou, marcando atrás é mais confuso para iniciante, né? Então, temos que imaginar que estamos de cabeça para baixo. A Milena colocou que as meninas aqui fazemos muita marcação com as tornozeleiras de peso nos punhos, para treinar a força exercida nos movimentos. Nossa, super legal. Já aproveita a marcação e aí coloca o peso para marcar a força que tem que ser feita. A Jéssica esqueceu de falar do helicóptero. Claro, Jéssica, deixa eu só atualizar aqui o chat, eu já passo a bola para você. A Suzane, legal, Milena, quando eu dava treino, usava luvinhas de peso também. A Jéssica faz as fotografias, a Suzane já está determinando uma lição de casa, hein, Jéssica? A Balé colocou que para a arbitragem seria show. Faz, né, Jéssica? A Suzane está pedindo. Eu também, a Thalita também quer. Legal, Milena, aqui faço com uma tornozeleira, mas estou procurando um pezinho, a Jéssica colocou, mais leve para as mãos. A Suzane colocou que comprou luvas para o Tijuca. Posso fazer, se vocês quiserem, a Jéssica, ou pedir para alguma atleta da seleção. Nossa, Jéssica, seria fantástico, e aí a gente abre aqui um dia para você vir, uma sexta-feira, uma palestra da Jéssica com as fotos do atleta da seleção, com a marcação. Já vamos entrar em contato com a Jéssica para fazer isso. Eu acho que a Amanda colocou a árbitra que acha que universalizar entra no problema da linguagem, né? Para cada movimento tem um nome em cada lugar. Precisaria estabelecer uma língua para unificar o movimento. Provavelmente é o inglês, né? A Suzane colocou, me chama no zap que te dou o link do site. Que site, Suzane? Coloca aqui para gente. Ótimo, Herbert, estamos juntos nessa construção. Amélia, uma pergunta. Se prepararmos a atleta para uma provável entrada na seleção, elas vão precisar da marcação? Sim. Eu acho, né? Estou respondendo, não fui eu que dei a palestra, mas eu acho que sim. A Lígia, sim, esse padrão tem que ser dividido, com certeza. A Natália, Su, se você conseguir enviar para nós, seria legal. Da marcação oficial. Existe, a Suzane colocou, que existe uma razão para essa padronagem. Eu sempre ensinei, independente da idade, o nível, a marcação correta. A Meiko disse que está aqui, porque depois que ela aprende errado, é mais difícil de aprender o outro. Isso que eu estava pensando quando vocês falaram da adaptação e tudo. A Lígia trabalhou com escola de esportes, né, no Paineiras. Então, não sei, quando começa o infantil, depois como que você muda isso, né? Porque eu que sou árbitro, penso que as meninas têm que aprender tanta coisa, ela tem que aprender a marcação, ela tem que aprender a fazer a figura na água, e ela tem que aprender a coreografia, contar a música, então o processo pedagógico ia ser bem complicado. A Doni colocou, acredito que uma atleta quando chega em uma seleção já tem que estar preparada para tudo ou não? Não, a gente não está falando que ela chegou na seleção, a que a gente está falando é da seletiva. Quando tem uma seletiva, elas aprendem a coreografia, e aí elas fazem esses movimentos que as meninas falaram aí, de marcar a coreografia fora da água. O que acontece que
um clube ensina de um jeito, o outro clube ensina do outro, a técnica da seleção ensinou qual? Então, a menina que aprendeu diferente, ela vai estar certamente prejudicada, porque ela vai levar mais tempo de entender a coreografia. É isso que a gente está falando, né? É disso que a gente está colocando. Não quando ela passa para a seleção, quando ela está indo para a seleção, quando ela está se qualificando. A May colocou bem lembrado, Amanda. A Suzane pode falar, claro, só um minutinho. Meiko, sim, mas as posições básicas podem ser padronizadas. Ela está falando em relação ao que o Frederico colocou, com certeza. A Natália, fantástico. Boa, Jéssica, obrigada. O Herbert, sensacional. A Tanara, tem um... então, peraí, eu acho que agora eu consegui dar uma limpada aqui no chat, que estava bem cheio. A Jéssica quer complementar, e depois eu vou passar a palavra para a Suzane. Vamos lá, Jéssica. Eu só não sei se eu estou na tela aqui, que eu não estou me vendo. Pronto. Então, era a questão do helicóptero, que como a gente marca a tarpa para trás, né? Então, o helicóptero seria só uma mãozinha para frente. Aí, a troca de helicóptero seria, tipo, assim, né? Troca de helicóptero. Helicóptero é aquela posição mais rápida que a gente vê, tipo, numa híbrida. É uma troca bem rápida. E o que eu já costumo ensinar é que o helicóptero, a gente não bota o pé no bumbum, né? Senão fica espetado e fica sujo para o árbitro. Então, quando faz o helicóptero e a perna vai para trás, o bumbum afunda para a canela ficar perpendicular à água, que aí limpa mais a visão para o árbitro. Era essa a minha questão do helicóptero. E na escolinha, a gente realmente ensina a marcação mais parecida com o que elas vão fazer na água. E a partir da infantil, a gente já tenta fazer essa marcação que vira de cabeça para baixo, para elas se situarem. Mas até no infantil, gente, quando chega, pelo menos eu já tive muito esse problema no juvenil, em relação às paredes, porque como você está de cabeça para baixo, você não está na mesma parede que você acha que deveria estar, entendeu? Então, essa marcação para o juvenil ainda é complicado, né? A gente tenta aprender no infantil, tenta passar para o infantil, mas ainda chega no juvenil ainda meio complicado, assim, essa questão de parede, né? Porque tudo do nada é parede. Então, acho que parede é super importante, tanto o movimento de braço, de perna, porque tem que entender bastante, porque é reto, 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 diagonal, 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 diagonal. E aí, com essa marcação de cabeça para baixo, às vezes elas se perdem. É basicamente isso. E outra coisa que eu vi aqui no chat, as expressões faciais também eu peço para fazer na marcação fora d'água, mas quando está mais próximo da competição. Eu não peço sempre, né, para fazer com expressão, mas quando está próximo de competição, eu peço para marcar fora d'água, já com todas as caras e bocas que tem que fazer na hora da coreografia. É isso, gente. Legal. Eu posso tirar foto, ou eu posso pedir para alguma atleta da seleção tirar foto, aí vocês que sabem, depois a gente resolve isso. Agora não tem jeito, nós vamos ficar atrás de você até isso acontecer. Pode deixar, que eu entre em contato para a gente fazer isso para acontecer. Obrigada, Jéssica. Suzane, por favor. Eu liguei o microfone? Sim. Liguei? Tá. Sim. Então, eu vou fazer uma parte um pouquinho maior, porque é o seguinte, eu tive muitos anos de experiência com aprendizado, e por isso que eu estava falando, né? A Jéssica tem a obrigação de saber, porque ela já aprendeu o que anos de seleção, é o Código Internacional. Quando eu comecei a ser atleta, a gente não tinha esse conhecimento, né? Com a abertura, com as pessoas indo para a seleção e tudo. Esses conhecimentos foram chegando para a gente, graças a Deus, né? E agora, graças a vocês aí também, né, Ana Paula, a gente está tendo a oportunidade de poder divulgar isso. Então, o que acontece? Existe uma razão, e vai ficar mais fácil, talvez, para vocês entenderem o seguinte. Tudo que se marca fora d'água é um treino. E ele é um treino muito importante. Se a criança, o praticante, o atleta, enfim, quem seja,
colocar a coisa do jeito que tem que ser, vai ficar mais fácil dentro d'água. Então, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, fora d'água, quando a gente vai fazer a marcação, aonde está o nosso bumbum é o nosso rosto. Quando a Thalita colocou que a carpa é aqui, né, e é com o cotovelo fechado, isso é assim, com o cotovelo fechado, porque o cotovelo é o nosso bumbum, tá? Quando a gente levanta o braço aqui, e a posição de mão. Então, todas essas coisas são muito importantes de serem ensinadas. E aí, por isso que eu falei, eu discordo dessa transição de ensinar de uma maneira para depois transitar, porque é muito complicado. Eu sou professora em escola também, né? E até na escola, as professoras às vezes tinham aquela discussão, ensina bastão e depois ensina cursiva, como é que faz essa transição? Então, hoje, na maioria das alfabetizações, já se ensina tudo ao mesmo tempo, já mostrando tudo e fazendo a coordenação para a criança com tudo. Então, assim, eu sempre ensinei, depois que eu aprendi, obviamente, que antes, quando a gente não sabe, a gente não sabe. Mas depois que eu aprendi o código, esse código internacional, que é o que a Jéssica sabe, porque ela treinou seleção, é o que é feito. E aí, Jéssica, se você trabalha hoje com aprendizado, eu sugiro que vocês, desde o aprendizado, já ensinem, tá? Porque é um processo. A gente não quando começa a engatinhar e depois a andar, todo o processo da gente de dinâmica de desenvolvimento ser humano, ele tem um processo. A gente não aprende a voar para depois aprender a andar, né? Então, é esdrúxula isso que eu falei, mas é mais ou menos assim. E a outra coisa que eu queria falar com relação à marcação é que tem duas coisas que são diferentes e que, às vezes, na hora que a gente teve aí a palestra, pode ficar um pouco confusa. Uma coisa são os códigos, né, das posições básicas com o corpo. Isso é uma marcação. A outra coisa é como fazer a marcação do ritmo de uma música, ou se você, quando a criança não sabe contar, você vai colocar uma música cantada, e aí vai fazer a marcação em cima da música, da cantoria, né? Isso é outra coisa. Então, o que eu entendo? Eu entendo que a marcação código de posição é uma coisa, e isso é o que eu digo que precisa ser ensinado já da forma que vai ser para frente, tá? Porque, inclusive, para giro, ela fazendo certo fora d'água, o corpo automaticamente vai fazer certo lá dentro d'água. A outra marcação, que é a questão da colocação de contagem na música, se vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso sim, isso é individual, porque isso depende do nível da atleta, isso depende do ritmo da música. Então, era isso, entendeu? São duas coisas diferentes. O código e a marcação com relação à música, ritmo, enfim. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada a você, Suzane. Super legal. Uma aula aqui, rapidinha. Sinta e contribuiu muitíssimo. É muito legal. É muito boa essa exposição que você fez, né? Da marcação do código é uma coisa e da música ser outra coisa, né? Que aí entra a contagem do tempo, se é na melodia, é uma diferença entre uma coisa e outra, que aí você pode personalizar conforme o seu trabalho. Muito obrigada, Suzane, ainda mais que deu essa dica aí da Jéssica, que agora a Jéssica está perdida, que vai todo mundo ficar em cima dela, até ela mandar todas as sócias, a gente vai fazer um catálogo do Código Internacional no Brasil. Obrigada, Suzane. Aí a gente tem aqui, a Lígia quer colocar alguma coisa, acho que alguma coisa sobre a luvinha. Espera só um pouquinho, Lígia, que eu vou limpar aqui. A Tanara tem uma pergunta. Além de híbridas, braços, expressões corporais na marcação da coreografia, a Jéssica respondeu que faz também, mas que ela deixa para chegando mais perto do dia da competição, para colocar isso, para não ficar muita coisa. Se alguém tiver alguma coisa para contribuir sobre isso para a Tanara, por favor, me fala que eu paro. A Lígia quer colocar sobre transição entre marcação, tá? Só um pouquinho, Lígia. A Ana Maria colocou que é muita coisa para as meninas, a Dona entendeu, fica muita coisa, a Balé colocou, a Simone falou que faz diferente, tá, em Brasília.
Muito interessante, Suzane, a balé é muito bom. A Simone quer comentar? A Natália Homero colocou muito bom. E é isso. Então, eu vou na Lígia primeiro e depois na Simone. Vamos lá. Oi. Então, eu acho que tudo tem pontos positivos e negativos, né? Independente do que a gente escolher. Da minha experiência, eu concordo com você, Su, de ser muito mais fácil fazer essa transição se elas já aprenderam do começo. Mas uma coisa que eu sinto, assim, nas minhas aulas, na prática também, é que a gente exige já muita coisa e muita capacidade de abstração para a criançada. Então, algumas coisas, às vezes, eu acho que é necessário a gente dar uma segurada. Então, usando mesmo o exemplo do engatinhar e andar, é como, eu acho que uma marcação um pouco mais simples pode ser esse engatinhar, entendeu? Igual, por exemplo, natação, quando ensina a fazer um braço de cada vez e depois os dois, sabe? Por que eu digo isso? Porque, assim, na minha aula, eu priorizava muito, por exemplo, a criançada já ia aprendendo a contar uma contagem mais devagar, tudo mais, já entender esses pontos mais altos e mais rítmicos da música e já entenderem muito a noção de desenho. E com essas duas abstrações, eu já percebi que o cérebro já ficava bem cheio, sabe? Porque é a música, é a posição de onde está a amiga, é o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer depois. Então, o que acontece? Eu percebi que se eu colocasse esse elemento a mais de abstração, né, que a gente sabe que com 11, 12, elas já têm uma capacidade de abstração melhor do que com 7 e 8, né? Se a gente pegar as teorias de Piaget e tal. Se eu pegasse e ensinasse uma posição de ponta-cabeça, que elas já demoram meio que para entender o que elas estão fazendo de ponta-cabeça, né? E ainda imaginar que a cabeça está no bumbum e tal, era muito difícil eu passar isso para elas. Eu acho que depende da sequência pedagógica. Talvez na forma que você ensine, você priorize algumas coisas, eu priorize outras, mas na forma, com os conteúdos que eu escolhi, ficava um excesso de informação, sabe? E duas coisas que eu fui percebendo. Lá no Paineiras, a gente tem o formativo, tem o principiante, e às vezes não é tão principiante, às vezes é um infantil de transição, depende muito do ano, e depois o infantil. E a gente fazia um esquema que elas iam pegando, sabe, aos poucos. Então, enquanto elas estavam com a Priscila e com a Bianca, nessa etapa de principiante ou de primeiro ano de infantil, elas já faziam uma marcação, já trabalhando um pouco os próximos conceitos, e eu percebo que é algo que vai vindo mais naturalmente, porque à medida que elas vão automatizando algumas coisas, então, por exemplo, elas não precisam pensar tanto para ficar de ponta cabeça, não precisa pensar tanto para fazer uma carpa, não precisa pensar tanto para fazer 2, 3 movimentos que sejam numa híbrida, abre um espaço mental, sabe, para outros conteúdos. Então, é uma coisa que, naturalmente, a gente vai passando e elas vão, sabe? Eu tô dando umas aulas para uma atleta que é novinha também, né? E que ainda tem bastante dificuldade. Eu tô dando umas aulas online. E ela tá bem nessa etapa de transição. E eu percebo, assim, quando eu tô marcando a híbrida, que, por exemplo, eu faço a marcação, né, das grandes, ela entende o que eu tô fazendo, mas ela ainda faz pela frente. Mas, assim, ela entender isso aqui, significa que a próxima etapa ela já vai, entendeu? Então, eu vejo mais como um momento, com essa quantidade de informações e com a maturidade, né? Que à medida que elas vão ficando mais velhas, elas conseguem fazer melhor essa transição. Mas, de novo, eu acho que depende muito do ambiente. Então, talvez, por exemplo, se eu pegasse menos no pé para desenho, menos no pé para número e tal, fosse mais fácil eu colocar a marcação assim. Então, eu acho que depende muito da forma como cada uma trabalha também. Legal, Lígia. Muito obrigada, porque você trabalhou nessa transição, né, na escolinha, e tinha que encaminhar as meninas, né, lá para
pro competitivo já, né? E aí isso que você falou, né, é muito legal. E ajuda, né, para quem está começando, né, para dar essa continuidade e ter esse processo para também ter aquilo que a Suzane falou, dela já aprender o que ela tem que fazer. Muito legal, gente. Estou adorando essas contribuições hoje, vocês estão arrasando. Ana, A pergunta da Tanara, é isso? É. Tá, pode falar, que depois eu vou ler. Só queria complementar em relação da expressão corporal, como a Jéssica falou, né, que a gente acaba trabalhando mais perto da competição, mas uma coisa também que eu lembrei que a gente fazia e que eu acho que dá super certo era do trabalho frente ao espelho. Então, você pegar a equipe e colocar todas elas olhando em uma formação que todas consigam se ver. Então, aquele momento era o momento da boquinha aberta, enfim, sei lá, X. Todo mundo tá igual? Ângulo de braço. Essas expressões e ângulos, é muito legal fazer essa marcação frente ao espelho, um pouco antes da competição mesmo, nesse momento mais preparatório, mais que elas já estão mais nervosas, mais na pegada mesmo, acho que vale bastante. E o que eu fazia bastante também, os duetos, principalmente, que elas já têm uma sintonia, geralmente elas têm uma amizade forte, elas são super amigas, é uma de frente para outra, combinar mesmo. E aí, aqui, nessa parte, a gente vai fazer o quê? Não, aqui é só uma sobrancelha, aqui é só uma piscada, aqui é um sorriso mais largo. Então, acho que vale também isso para o dueto. E o solo é uma participação super importante da técnica, né? De uma ajuda para a menina, geralmente, do solo, ela já é uma menina mais expressiva, com uma facilidade maior, mas aí vai da técnica também de ajudá-la, de colocar uns pontinhos ali, uns pitacos no solo, da onde ela deve trabalhar melhor. Mas acho que é isso. Eu lembrei do espelho, que eu acho que dá super certo. Obrigada, Ana. Imagina, Amanda, obrigada a você. Aí, mais uma contribuição. Acho que agora ficou completa a resposta da Tanara. Antes de eu passar para a Simone, eu vou ler aqui. Jéssica, a Jéssica colocou que está sendo muito importante a marcação nessa quarentena, tanto seleção quanto clube, correção de posição das mãos e do corpo. Eu acho que e o trabalho mental, né, de gravar. A Suzane colocou aqui o link da luva de peso para trabalhar. A Jéssica colocou que é perfeito isso que você complementou, Amanda, do espelho. A Simone falou, show, Amanda. A Lígia colocou que em relação à seleção júnior, a gente marcava com espelho e corrigia muito a marcação. Faz muita diferença mesmo. Legal. Espera só um pouquinho, Simone. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Beleza, vamos lá? A Simone quer complementar. Técnica do Mackenzie lá, do Distrito Federal. Boa noite, Simone. Oi, gente. Estão me ouvindo? Você está? Sim, estamos ouvindo. Em relação ao helicóptero, eu, na minha época de atleta, fazia aqui na frente. Eu não sei se vai dar para ver. Fazia aqui na frente, né? É o que a gente aprendeu. E aí, depois, quando a menina vai para a seleção, dá tilt na cabeça mesmo, que aí vê que é aqui, né? E tal. E aí, lá no Mackenzie, as meninas maiores, por mais que a gente... não, vamos tentar marcar aqui e tal. Quando era por equipe, se a gente estava marcando combo ou conjunto, eu exigia das maiores fazerem por aqui, né? Mas as pequenininhas, eu não faço essa exigência, porque eu percebia que era muito complexo. E aí eu queria falar assim, tipo, a Lígia falou muita coisa do que eu gostaria de falar, concordo com 100% com tudo que a Lígia falou. E em relação à Su, do que ela disse, eu acho que depende muito do objetivo. Por exemplo, se você está numa academia, por exemplo, onde você vai trabalhar o nado artístico, mas que você não pretende competir, eu acho que pode ser mais... Acho que não, dá para a gente usar a linguagem ali das crianças, entendeu? Porque o importante é elas compreenderem o que elas vão executar na água. Então, lá no Mackenzie eu tenho escolinhas, né? De meninas que não vão competir, ponto. Que não vão competir. Então, são meninas que praticam o nado artístico para fazer uma modalidade pela saúde, enfim, né? Como tem o balé,
que faz uma apresentação no ano, então as meninas fazem o nado, eu tenho menina grande, inclusive, né, tipo com 15, 16, mas que não vai competir, e tenho meninas piquitititas também, eu tenho menininha com 6, 7 anos, então assim, quando eu fiz um festivalzinho, né, para elas tinham que criar, fizeram duplinhas de acordo com o que elas queriam. Tipo assim, eu não eu gosto mais dessa amiguinha, então faz. Ah, tia, eu posso fazer o trio? Pode. Eu posso fazer um solo? Pode. E aí a gente fez um festivalzinho. E aí ajudei elas a escolherem as músicas, e foi muito interessante, porque assim, cada menina criando a sua coreografia fazia a marcação da sua coreografia de forma diferente. E saiu cada coisa maravilhosa, assim, tinha umas que eram muito engraçadas, porque nas partes que eram perna, do lado de fora é isso, ela deitava para fazer. Mas ela estava entendendo ali. Então, o que eu acredito, assim, é que dependendo do objetivo, né, que a gente tenha com aquela aluna, porque ela ainda não se transformou atleta, nem pretende aquela aluna, eu acho que é cabível, sim, deixar ela fazer a coreografia dela, marcar ali do jeito que ela entende. A gente cobra, faz extensão assim, faz o bracinho do nada assim, a cabeça e tal. Olha, a gente pode passar, mas eu, Simone, eu não exijo, porque eu acho que é mais fácil, nesse iniciozinho, o processo. Agora, quando passa para as categorias, né, tipo assim, passou para a pré-equipe, a menina tem um sonho de competir, ela quer ser atleta. Aí vamos lá. Aí beleza, aí a gente passa direitinho, e mesmo assim, eu não sei se algumas vão, né, também passam por isso, é difícil, porque não, tipo, o nosso esporte, ele já é ímpar, eu acho que é por isso que a gente é tão apaixonado, e porque é um esporte muito diferente, né, fazer de cabeça para baixo, sem respirar, sincronizando com a música, com a amiga, contando, então, tipo assim, é muita informação, né, então o processo de exigência, assim, eu não cobro tanto. Agora, o que a gente vê de diferente, alguém comentou aí, acha bonito, tipo assim, por exemplo, você vê, a gente foi para o campeonato, o Pandawana, no Canadá, o ano passado, e daí tinham, né, as meninas dos Estados Unidos lá, ou do México. O México me chamou bastante atenção, uma menina do infantil, né, sou fã daquela menina. E aí a menina marcando a coreografia do solo dela, do lado de fora, era surreal. E aí é o que aconteceu, você assistindo a menina passar a coreografia fora, você já entendia a coreografia dela. Por quê? Porque ela fazia esses movimentos universais que a Suzane comentou. E aí, Amanda, ela fazia as expressões também do rostinho, né? A menina tinha 11 anos, a menina é fantástica, aquela menina, ela nasceu para ser solista na vida. E aí ela fazia as caras, e o que eu achei interessante é que ela passando, antes de começar, ela mentalizou a banca dos árbitros, muito legal. Eu fiquei observando a menina, porque eu me arrepiei olhando para ela. E ela, tipo, fazendo as expressões. Primeiro ela passou mentalizando, fazendo as expressões para a banca de arbitragem, daí depois ela fez a passagem só de braço, e perna, era como se ela ficasse parada, sabe? Mas ela estava, você percebia, e depois ela fez uma marcação só de perna. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha, né? Tipo, a menina primeiro passou só a expressão do rosto, depois só do braço. Eu falei, cara, que legal, né? Esse processo. Eu não sei se foi a técnica, não sei se foi o desenvolvimento da menina. Eu só vi isso no solo. Mas por que não fazer isso com um dueto? E por que não fazer isso com uma equipe? Bom, era isso aí. Eu sempre falo muito, desculpa. Imagina, Simone, obrigada pela sua contribuição. Que legal, né? Igual esse depoimento que você fez das suas meninas. Bom saber que tem gente praticando nado por praticar nado, né? A gente sempre está tão focado em levar alguém para competir. Legal isso, né? Elas estão praticando pelo esporte, pelo prazer de aprender, de fazer alguma atividade. Muito legal. E essa menina, essa solista mexicana, deve ter se demonstrado, e assim, essa importância, né, de visualizar os árbitros, que legal isso, né, ela estava levando bem a sério, né, e quer dizer, ela já estava pensando na projeção, né, do sentimento que ela ia dar, para colocar no árbitro. Eu acho isso muito importante, você já está focado, né, então,
eu sei o que eu vim fazer e eu estou focada, e ela estava bem determinada. Muito legal, muito obrigada pela essa contribuição. Então, vamos lá. A Olga colocou aqui, marcação mais visualização mais contagem. Isso mesmo, Olga, com certeza contribui. A Amélia colocou muito bem colocada, a Tanara agradeceu, trabalho no espelho de expressão ajuda muito. A Amanda colocou meio que a gente fazia isso. A Tanara, imagina, a Ana Balé colocou, com certeza tem alunos que só que fazer aula, não entendi, com certeza tem alunos que só querem fazer aula, não gostam de competir, como no festival de balé, isso, com certeza, muito, muito legal, né, balé, ter isso. A Natália colocou, contagem com os olhos fechados, a gente consegue perceber quem está com dificuldade para compreender a marcação e a contagem. Ah, que legal, mais um trabalho, né, mais um exercício, ficar com o olho fechado. A Doni colocou, treino mental muito importante, show, Simone, a Natália está colocando, a Olga. Também tem que interiorizar nas diferentes velocidades dos movimentos com a música. Ah, Olga, muito bem colocada, é verdade. Porque tem a marcação e aí tem se vai ser mais rápido, se vai ser mais lento, aquele momento da coreografia. Muito legal. Thalita, as russas marcam sempre antes do primeiro treino do dia e fazem todos os movimentos com contagem e tudo mais. Legal. A Suzane, treino de neuroplasticidade, isso é um bom trabalho, já que é feito por muitos atletas de game, é uma coisa que precisa ser trazida para o nosso esporte. Legal, Suzane. A Jéssica, esse é um cuidado muito legal, definir quando possível e fazer um braço olhando no olho do árbitro, eu achei isso muito legal. E a Olga colocou, com e sem a música, essa questão do árbitro que a gente cobra tanto, né, dela projetar, né, o que ela quer desenvolver, então tem que ser feito antes também, né, com marcação. Amanda, eu amo quando elas entram olhando para mim, encarando, ela tá programada, né? Programada para olhar e fazer o que ela tem que fazer. Eu também acho. Eu falo, nossa, essa daí tá preparada. Ela tá focada no que ela veio fazer. Legal. Gente, tá tudo muito, muito bom, muito gostoso, muitas contribuições que a gente teve aqui. Se eu esqueci algum, entra confiante, é verdade. Isso faz muita diferença, né? A gente não avalia a caminhada, né? A gente começa a avaliar a partir do momento que a música começa. Mas quando a menina entra confiante, você já fica esperando que, alguma coisa vai acontecer, ou mais alguma coisa vai acontecer. E na figura também, aquela menina que entra confiante na figura também, não só na rotina. Nós percebemos isso, como a Amanda bem colocou, é verdade. A Amanda Batista colocou, é o comando total que nós juízes queremos ver na água, isso é verdade. Comando total é 10, comando total na maneira de apresentação. A Jennifer, lá do Peru, colocou, quando minhas garotas, esse disco eu não consigo entender, treinam, será? Quando as minhas meninas treinam para melhorar a sincronização e a direção, cobrimos os olhos, isso ajuda bastante. Nossa, legal. Com uma faixinha, muito obrigada, Jennifer. A Roseli colocou que tem que aprender a fazer a caminhada, né? O andar, sim, com certeza. E esse treino de olho fechado é muito importante, hein? Porque quando você caminha, se você vai projetar o seu foco, você não pode ficar olhando para baixo. A Thalita colocou, muito obrigada mais uma vez, a coisa está ficando cada vez melhor, estou muito feliz. Eu também, Thalita, tá cada vez... Daqui a pouco não vamos querer acabar a quarentena, vamos continuar aqui. A Amanda colocou, sensacional, Jennifer. A Simone colocou, estou apaixonada por nossos encontros. Sextou com a FAP. Jéssica, eu vou ter que colocar isso lá. Eu vou até dar um print agora, porque sensacional. A gente já não faz mais nada. Nós ficamos sexta-feira, aguardando a sexta-feira. Gente, muito legal, muito obrigada. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer comentar? Quer acrescentar? Vamos abrir aí o microfone para vocês. Deixa eu descer aqui. Já tem mais algum comentário. A Lígia, muito feliz por ter participado dessa conversa. Eu agradeço muito a colaboração de todos, em especial a Amanda, a Natália e a Ana Paula. Obrigada, Lígia. Ana Balé, com certeza amei. A Natália bateu várias palminhas. O Herbert,
mesmo pós-quarentena, acho que poderia continuar com esse espaço. Com certeza, Albert, é uma coisa que a gente tem que levar. A Roseli, muito obrigado, parabéns, Natália e Amanda, muito obrigada, Natália. Próxima sexta-feira vai ser o quê? Acho que a Olga gostaria de falar. Parabéns, Ana, Roseli. Gabriela, parabéns, muito bom, principalmente rever tantas pessoas queridas. A Gabriela trabalha com a Natália na Academia Estilo. Eu não sou do tempo da Gabriela, mas eu acho que ela foi atleta. Depois ela pode escrever aqui, eu leio. Thalita, Dia dos Namorados. Não vai ter, Thalita, Dia dos Namorados, todo mundo em casa. Amigo, são reuniões pedagógicas. A Amanda Rodrigues, é a Gabi? Sim, acho que é a Gabi. Muito obrigada, muito rica a discussão, a Olga. A Natália colocou, ela foi atleta e técnica. Muito obrigada, Amanda, Natália, show, Ana Paula. A Thalita tá rindo. Gabriela, sim, saudades. Ana Balé, beijos a todos. A Amanda Rodrigues, saudades da Gabriela. Tá todo mundo se reencontrando. É isso, gente. Acho que a gente, mais uma vez, fechou, demos esse laço aí. Eu me comprometo a entrar em contato com a Jéssica para a gente fazer essa sexta-feira de marcação, que ela vai trazer para nós as fotos aí. Vou dar um tempo para ela, 2 dias, para ela conseguir uma atleta e fazer as fotos. Estou brincando. Semana que vem, eu vou adiantar aqui, a gente vai ter a nossa querida árbitra Roseli, que é professora de ginástica artística, e vai trazer para a gente essa ligação da ginástica artística com o nado, agora artístico, né? Ela trabalha com a gente no Centro de Excelência, com formação de atletas, então ela vai estar trazendo a experiência dela da ginástica, o que a ginástica pode contribuir para o nado, então vai ser super legal, convido todo mundo, depois a gente coloca o convite para vocês participarem, mas o tema é esse, tá? Então, a gente vai estar aqui prestigiando a Roseli, eu sei que a gente vai ter muita coisa para aprender com ela, tá bom? Então, e aí, eu me comprometo em ver com a Jéssica isso que vocês pediram aqui. Vamos ler aqui. A Jennifer, muito obrigada. Meiko, super beijo. Amanda, a Gabriela tá mandando. Para Meiko e para Amanda, muito obrigada a todos. A Jennifer, a Doni, a Suzane, boa noite a todos. A Natália, obrigada, Ana, pelo convite. Amanda, pelo nosso dueto Fora d'Água e todos pela troca. Beijo, Gabriela Pedron, né? A Meiko está perguntando. A Regiane, obrigada pela oportunidade. Tudo muito novo para mim. Tá. A Regiane está tentando começar um trabalho aqui em São Paulo. Começou hoje a acompanhar a gente. Espero que você tenha gostado, Regiane. A Tanara, lá do Ceará, parabéns. Ana Balé da Paraíba, obrigada, mais uma oportunidade. Muito bom, excelente tema para a semana que vem. A Roseli colocou, espero ajudar. Com certeza, não tenha dúvida. Oba, estarei presente. Ana, obrigada pelo convite, obrigada, Amanda. Dueto Amanda e Natália, Nath e Amanda arrasando. Obrigada. Maravilhoso, Ana, para a próxima semana. Elas colocaram, nunca foram duetos, mas hoje foi possível, é verdade. Jéssica, boa noite, obrigada. Saudações a todos do Peru. Graças, Jennifer. Tudo maravilhoso, Edileuza. Boa noite a todos, a Meiko. Obrigado por mais esse momento. A Natália Homero, boa noite a todos, muito obrigada. O Ebert, obrigada mais uma vez, foi sensacional. E é isso, gente. Obrigada, meninas, que tiveram aqui o trabalho de trazer esse tema para a gente. E semana que vem, às 19h30, estaremos aqui com o nado artístico e a ginástica artística trabalhando em conjunto. Obrigada, boa noite, beijo para todo mundo. Beijo, Thalita. Obrigada, Simone, beijos, até mais. Depois eu mando o link para vocês, quem quiser rever. Muito obrigada, até mais.